Tá sem som, viu, Guilherme? Não sei se está falando aí. Alô, som? Agora sim, Agora sim. Então, eu vou reler, então, a respeito que temos uma prece com o Fábio Carano, que tem hora. Então, bom dia, dando início então, a essa roda de conversa. Eu já vou agradecendo ao Túlio Franco, parceiro, coordena todo esse evento do Congresso do Saúde Coletiva, que inspira esse encontro e outros encontros mais de pensar a arte como potência de coletivizar. E o título é Zonas de Confluência, Arte, Saúde e Coletividade, pela necessidade vital da arte, para devolver a terra à terra, e aqui a gente está com o Cezinho Oiticica, que vai comentar sobre isso, e a gente avança para devolver a arte à vida, paralelos, afinidades e diferenças entre práticas coletivas no campo apropriado de arte e saúde. Estamos aqui, eu, Luiz Guilherme Vergara, temos aqui Yazana, e temos Cezinho Oiticica, Jéssica Goga, que também faz parte aqui, e o Fábio Scarano. Então, o objetivo desse encontro foi proposto, se a tecnologia, trazer os cortejos da Companhia de Mistério e Novidades, que dão a centralidade nesta roda de conversa. A gente vai ter um vídeo do Cezinha, do Yazana, do último cortejo, considerando as diferentes camadas entre arte pública engajada, performance, ritual ambulante como um corte de encantamento na produção de coletividade e comunidade na Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. A vivência coletiva de uma estrutura social caminhante, ativando literalmente delírios ambulatórios, de Hélio Sica e de Chavarri, entre a Praça Mauá e a Praça da Harmonia, completa as múltiplas camadas da potência do acontecimento poético urbano, reunindo memórias de diferentes saberes ancestrais, cantos e encantamentos, regenerantes das confluências entre raízes espirituais e diferentes fontes. Acrescenta-se a defesa da região portuária do Rio de Janeiro, ameaçada por uma crescente gentrificação. Sediada nesta região da cidade, antigo porto do tráfico de escravos, propõe-se abordar cortejos e performances da rua como forma de ativismos em diálogo com as tradições populares e o calendário cultural da cidade, reunindo organizações comunitárias e instituições culturais, assim como líderes espirituais e diferentes linhas religiosas, pesquisadores, artistas e educadores da região. E temos também, em especial, a colaboração com o Fábio Scarano, Camila Oliveira, que é atual diretor e curador do Museu da Manhã, e que traz uma noção ampliada também de ciência. Então, nossa colaboração é pensar uma unidade de partido na ética, relacionando arte estrutural, ciência estrutural e espiritualidade no plural. Eu passo a palavra ao Fábio Scarano. Muito obrigado. Estamos aqui na escuta. Oi, pessoal. Muito bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Está falhando. Está falhando?
Deixa eu ver melhor. Tá mais claro assim? Não? Não. Ixi, eu acho que... Aqui tá bom. Para mim que tô online, tá bom. Está cortando. Tá cortando aí na sala? Vocês não ouvem bem, né? O Túlio tá ouvindo bem, que também tá remoto. Tô ouvindo bem. Tá bem claro para mim. Algum problema na conexão de som da sala. Pode tirar a imagem, talvez. Vamos ver. Vê se assim melhora. Tá melhor? Fala um pouco mais. Ficou melhor assim? Me escutam? Ainda não, né? Ainda não. Talvez conexão com problema na nossa rede. Eu acho que é o equipamento de som da sala. Aqui tá perfeito. Dá para escutar também não. Vocês se ouvem bem, né? É o equipamento de som da sala. É o equipamento da sala. Porque aqui tá claro. Será que se eu entrar aqui, ou você já está no vídeo, tá? Vê se você consegue escutá-lo, botando o som. Mas aí tem que tirar o som de lá. Tem que tirar o som de lá e ficar só o som. Mas vamos testar primeiro, porque o som de lá apaga a Fala, Fábio. Pode ser. Vê agora, se fica melhor. Sim. Tá melhor? Tecnologia de Piriri. Vai, Fábio. Então tá bom. Bem, muito bom dia. Tem que tirar o som daí. Tem que tirar o som de lá. Foi. É que tem um eco. Vai ficar só da TV. Não precisa... Tem que tirar o som dessa. A caixa foi. Pronto. Isso. Já foi. Aí tem que aumentar o som da TV. Deu agora? Agora, Eu tirei da TV. beleza. Agora acho que tá melhor. Escutam bem? Só esse microfone está funcionando. Agora eu não escuto vocês. Não sei se vocês me escutam. Agora eu estou falando, você escuta bem, né? Ah, te escuto bem, sim. Ó, tá ótimo, assim. Dá para ouvir aqui, gente. Vamos nessa. Então, vamos lá. Bom, muito bom dia. Queria começar pedindo desculpas por não poder estar aí com vocês. Tinha uma outra agenda marcada aqui hoje para a parte da manhã, inclusive muito interessante. Hoje vou estar fazendo uma visita aos colegas lá do Museu da Imagem do Inconsciente. Não sei se vocês conhecem, lá no Engenho de Dentro. Então, isso já estava programado, daí eu não pude estar aí com vocês hoje, mas queria passar aqui, antes de eu sair, só para mesmo fazer uma saudação, dizer a vocês que o Museu da Manhã está super interessado nisso que a gente vem procurando fazer junto, né? Justamente essa conversa entre a ciência, a arte e a espiritualidade, entre a natureza e a tecnologia, com a arte no meio, né? Como uma ponte entre esses dois campos. E nisso a gente vem aí fazendo diversas conversas. Isso envolve essa parceria nossa com o time da Lígia também, na Companhia de Mistérios, e também esse projeto que a gente tem em torno da bandeira da cultura e da paz, que a gente pretende ao longo desse ano estar aí caminhando junto para no próximo ano a gente fazer um evento bem bacana aqui na Praça Mauá com vocês todos. E a nossa expectativa, pelo que a gente vem conversando, é da gente fazer alguns diálogos, da gente tentar trazer alguns outros museus e outros parceiros a bordo, para que essa conversa ganhe corpo, e no ano que vem a gente poder fazer uma celebração bacana. Para nós do Museu da Manhã é importante também, porque no ano que vem a gente celebra o 10º ano aqui de existência, em dezembro do ano que vem, e vai ser um ano inteiro aí de festas, de encontros. A gente está com muito desejo de também, junto a vocês, fazer um encontro de utopias aqui na Praça Mauá. A Baía de Guanabara, né, como a gente sempre fala, é um desses locais
aqui na costa brasileira, foi por aqui que a palavra utopia, que essa noção surgiu. Então tem tudo a ver a gente poder celebrar isso aqui na própria praça também. E quem sabe também em algum momento aí em Niterói, do lado mais bonito da Bahia. Então era isso, viu, turma, que eu queria falar com vocês. Vergara, tem mais alguma coisa que você acha que a gente possa explorar? Ixi, agora eu que não estou escutando vocês. Fábio, caiu a internet aqui. A gente estava ouvindo celebração. Mas agora tu tá mutado, não sei por quê. Bom, eu cheguei a falar do nosso aniversário aqui de 10 anos, não, acho que foi talvez em torno dessa hora que caiu, né? Caiu, eu estava falando isso, que no ano que vem o Museu da Manhã faz 10 anos, no final do ano, em dezembro. Então a gente pretende que seja um ano inteiro de celebração e de eventos, e a gente entende que essa nossa parceria é super oportuna para isso também. A gente está querendo fazer um encontro entre utopias, né? A palavra utopia é uma palavra que é uma longa história, mas ela meio que nasce aqui na Baía de Guanabara, tanto a palavra como esse conceito. Então a gente acha que tem tudo a ver celebrar esse aniversário também com essa possibilidade de encontros. Acho que era mais ou menos isso assim, que eu queria mencionar, perdão. E, Vergara, se tiver mais algum ponto que você acha importante da gente levantar, estou aqui à tua escuta. Onde eu estou? Ô, Fábio, a gente está contando quanto tempo, já que a gente está falando do dia fora do tempo. Sim, a nossa colaboração é muito importante, porque nós estamos aqui, o Túlio está aqui, que dirige, é o diretor do Instituto de Saúde Coletiva. Então, essa relação arte e vida é dentro de uma dimensão regenerante, que é o termo que você usa, regenerante de Gaia. Regenerar, essa dimensão de regenerante de Gaia é regenerar os sentidos realmente da relação humanidade e natureza. E dentro disso a gente tem as relações das artes no plural, das ciências no plural, né? E dessa dimensão de espiritualidade que também se desloca, né, de uma exclusão entre religiões, mas sim de uma dimensão maior sobre esse aspecto. Se você quer comentar alguma coisa mais sobre a sua visão pelo lado de regenerante de Gaia. Isso, não, claramente eu acho que a modernidade fez isso com a gente, né? Ela separou as coisas em partes, né? O eu do nós, do todo, a arte da ciência, da espiritualidade, o passado, do presente, do futuro, o social, do econômico, do ambiental. É incrível como a gente modularizou, reduziu o todo a esse monte de partes. Então, para que essas partes se reintegrem, é preciso que as conexões entre elas se regenerem. E essa regeneração entre as partes, ela é essencial para a saúde, né, para a saúde planetária. Quando se fala em saúde única, né, Túlio, é muito importante que a gente entender que a nossa saúde depende da saúde do mundo, depende da saúde das outras espécies, e de uma certa maneira vice-versa. Então, a gente entende que a regeneração é essencial para essa saúde única, saúde planetária, e essa saúde única, por sua vez, ela é um pré-requisito para um estado de bem-estar planetário. E esse estado de bem-estar, se eu puder sintetizar em 2 palavras, eu acho que as 2 palavras seriam paz e amor. E isso passa por esses vários encontros, né? E daí essa possibilidade da gente se encontrar em torno de sonhos, utopias, desejos e ações, eu acho que é muito forte, né? E a gente,
a partir do instante que a gente mergulha no diálogo entre ciência, arte e espiritualidade, a gente conecta também passado, presente e futuro, as pessoas, a natureza e a tecnologia. Então, é um pouco essa coisa que a gente vem tentando pautar aqui no Museu da Manhã, e por isso esse nosso encontro é tão feliz, né? Que tem tudo a ver não só com uma determinação muito pessoal, com uma espécie de missão de vida, mas também com uma missão institucional, no meu caso. Bom, é isso. Eu acho que, da nossa parte, assim, super grato pela sua generosa brecha, janela no tempo, e o nosso interesse realmente, principalmente esse encontro, é um encontro universitário, tudo aí, de criar esse horizonte de uma formação artística diferenciada. E essa diferença vai ser exatamente com essa concepção de interlocuções sistêmicas entre vida, e é algo que o Túlio defende muito, a defesa da vida, e a arte ser, talvez, o que a gente pense muito, essa agência de conexão de saberes. E aí a gente vai ver os cortejos, a gente vai ver as manifestações que unem, né, dentro de um acontecimento artístico, um caminhar na cidade, uma coletivização desses cantos de diferentes religiosidades, mas, ao mesmo tempo, um ativismo ambiental, que a gente vai ter Iazana, e a gente vai ter também uma virada, seria o delírio ambulatório, devolver a terra, do Hélio de Siga. Então, a gente tem essa conjugação de caminhos para a gente provocar esse futuro presente. Obrigado, Fábio. Acho que está no seu tempo, são 9h01. Beleza, pessoal. Muito obrigado, viu? E desculpem de novo não poder estar aí com vocês nesse dia tão importante. Obrigado, viu, Fábio? Foi um prazer. Obrigado, Túlio. Tchau. Tchau, obrigado. Bom, e daqui por diante, como é que a gente faz? A gente está aqui com... Agora, se vocês quiserem tentar... Alô? Tá ligado? Então, eu vou dar início a uma roda de Alô? Esse tá ligado. Pronto. Bom, eu vou passar a Iazana para cá de novo, porque eu gostaria de começar pelos acontecimentos artísticos. Olha, ritual, está cheio de gente aqui com perna no ritual. Nós temos, então, são 9 horas, só para a gente organizar nosso tempo. Eu acho que é importante a gente dar início a partir do vídeo, que é o próprio acontecimento. E esse acontecimento está tudo entrelaçado, não estão separados essas noções. Depois a gente faz essa rodada. E o reencontro com o Cezinha e com essa obra Devolver a Terra e a Bandeira da Paz passam a ser elos simbólicos que a gente está costurando. Então, vamos apresentar um pouco também, né, o que é essa passagem do Hélio de Siga até chegar esse acontecimento poético urbano, Devolver a Terra, e como ele se atualiza, tem se atualizado, fazendo isso junto com a Bandeira da Paz, junto com o ativismo da Companhia de Verdade, junto com a Floresta Cidade. O que você acha, Zé? Passa o vídeo e aí vocês dois podem... Fala um pouco, que eu estou tentando ajeitar essa questão. Tem uma coisa aqui. Estou tentando ajeitar o compartilhamento do vídeo. Tá. E aí eu vou mostrar já para vocês, você quer começar falando sobre essa trajetória, e aí tem o delírio ambulatório. Muita gente talvez não conhece o que significa esse percurso do Hélio de Siga chegar nesse contrabote, no caminho a tentar. Depois a gente vai chegar, aí passa o vídeo e como isso se atualiza pelo cortejo. Aliás, você também pode comentar na sua própria pesquisa. Olha, você pode falar. Bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar pelo que você falou no final, que é
minha pesquisa, né? E começou há um tempo atrás a olhar para a obra do Hélio de Sica através de uma ótica do yoga. Eu fiz um curso de formação em yoga e a mim dar uma aula no final eu vou fazer um texto e analisar a obra do Hélio através dessa ótica. Me surpreendido, eu tinha lido tudo, eu fui relendo e o que eu já tinha lido me surpreendeu, porque percebo que a ruptura do ego na parte concreta da obra, né, que é uma arte muito calcada na matemática, na ciência, ele quebra já ainda muito jovem, falando da força cósmica, né, somente ele usa a forma do círculo, da esfera, para falar dessa forma possível, todo o silêncio. E isso na época era uma coisa assim, muito ousada, né? Porque estava de uma escola da arte concreta, onde se baseava muito na matemática. E percebi que até chegar em teorias mais avançadas, que trabalhavam diretamente o corpo, o tempo todo ele está falando disso, né? Que a arte está conectada e toda a grande arte aspira ao sublime, ele fala exatamente isso. Então, eu comecei a analisar isso através também das práticas de yoga, que você trabalha justamente a energia criativa, né? Os chakras raízes, assim, onde você tem toda essa energia ali e você faz todo um trabalho para conseguir levar essas energias, né, o prana, para os chakras superiores e realmente atingir estados criativos. Então, comecei a desenvolver uma prática que trabalha exatamente isso, né? A gente fazer uma prática de yoga e poder depois criar coisas, né? Ativar essa energia e criar isso. E aí a arte, né, a arte do Hélio, quando eu estava analisando, ela tem esse poder, né? Às vezes a pessoa fica 10, 15 anos fazendo yoga, várias práticas, entendendo aquilo, para estar no momento presente. E quando você está diante de uma obra de arte, você consegue atingir, né? Quando a coisa te toca, você está ali presente. Mas às vezes isso, quando é uma pintura, uma coisa mais estática, você fica ali algum tempo e depois você já começa a apagar de novo, pensando em quando é que foi feito. Então você começa a sair um pouco do presente através daquela emoção. Né? E o Hélio, quando ele começa a trabalhar o movimento, quer dizer, a participação do público na obra de arte, ele consegue estender, né, esse momento presente através do movimento. Quando você parabolar e começa a dançar, ou quando você mexe com bolas, com bola que você manuseia, como também são de bichos da Ninja Park, a educação do Hélio, você também estende essa experiência no momento presente, porque aquele movimento, ele só acontece no presente, né? Rapidamente, quando você vê o movimento, ele vai mudando. Então, isso, depois também a gente vai relacionar os penetrados, que são as olhos que você entra, você anda, você caminha, e passa por várias experiências sensoriais, pisando na areia, entrando com o pé na água, ou em brita, né? São experiências sensoriais que te trazem também para esse momento. Você está de corpo inteiro ali, presente, aí você não fica variando entre o passado e o que você tem para fazer amanhã. E aí, isso, o Hélio também praticava, né? Esses vislumbres todos, eles tinham de uma prática que a gente chamava de delírio ambulatório. Andar pela cidade, através desse caminhar, né, na cidade, na rua, ter, né, espécies de vislumbre, ver coisas, ter essa experiência e tentar transportá-las para o espaço da arte, o espaço do museu, né, através de obras que
extrapolavam, mudavam até a própria sala de exposição, a galeria, uma coisa mais viva, como é o caso da Tropicália, que coloca plantas, até pássaros dentro da galeria, uma forma também de mostrar que a arte ela tem que estar na vida, não simplesmente isolada, como se estivesse num laboratório, uma coisa assim, científica. E isso realmente é uma coisa muito potente, né? Desde o ponto de vista da criação, né? De como ele consegue iniciar esses trabalhos até a participação. Esses trabalhos só vão realmente acontecer, tipo um parangolé pendurado na parede, ele daria uma roupa podia estar, mas a partir do momento que a pessoa pega e começa a performar, andar, mover ele, realmente tem uma outra energia ali que às vezes só você usando e fazendo isso para entender. E aí outros, né, para falar de desenvolver a Terra, que é uma coisa que a gente tem costumado fazer lá na Companhia de Mistérios, especialmente no Dia Fora do Tempo, foram, como me chama, acontecimento poético dos urbanos. Né? Então, foi inclusive lá no Caraju, né? No aterro, secretário do Caraju, ele chamou outros artistas, poetas e tudo para fazer esses acontecimentos que ele fez no governo Terra. Então, é uma coisa muito potente, assim, no sentido que, mais do que a participação e tudo que ele vinha fazendo, ele está dialogando diretamente com a cidade, né? Ele está dialogando diretamente com a terra, tentando trazer também as origens, né? Para uma coisa no presente. Então, acho que quando a gente tem feito isso, nesses cortejos, nesses eventos, realmente é uma coisa que a gente está se conectando também com a ancestralidade, com esse território, especialmente da Gamboa, onde a gente tem, né, uma coisa muito forte, né, do passado, mas também do presente acontecendo hoje, e muito impulsionado, né, pela Companhia de Mistérios, que vem já trabalhando nisso há um bom tempo e conseguindo também trazer, né, essa parte do Rio como um território da arte. Importante dizer, já que a gente está falando de saúde, que eu também voltei lá para o centro de Sica, logo no final, né, era a pandemia, com essa ideia, né, de dialogar, botar a obra do Hélio para dialogar diretamente com a rua, trazer as pessoas para esse a arte para esse contexto, né? Como a arte pode interferir na cidade de uma maneira positiva e mudar um pouco uma série de coisas que vão trazer as pessoas novamente a ocupar o centro do Rio, que já voltou, mas ainda precisa melhorar, né? E que a arte, tanto na rua, também é uma maneira de atingir uma comunidade inteira, né? Surpreender as pessoas, não só a pessoa que já vai esperando ver essas coisas. Então, como potencializar essa energia para interferir de uma maneira positiva no entendimento global da arte como uma coisa que pode estar em todas as esferas, né? E, inclusive na parte da saúde. E a gente se alimenta também disso, a gente pode ver isso na pandemia, como a arte salvou, né? Pessoas iam tocar os prédios, faziam shows para a gente conseguir suportar aquele momento estranho. Acho que quero passar para essa passa também. Passa o vídeo? E essa é a professora da arquitetura urbanística, que desenvolve esse projeto Cidade Floresta e ficou nessa colaboração. Sim. É o Floresta Cidade, que é esse projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ, está pensando em quebrar um pouco essa ideia que a gente tem, que é separada, que a floresta está de um lado e a cidade do outro. Às vezes lado a lado, mas a floresta está aqui e a cidade aqui.
Como que a gente pode fazer cruzar esses mundos? Muito porque a gente precisa repensar o modo de habitar a Terra. A gente vem um pouco criando uma desconexão, né, com as outras espécies, com os biomas, com as outras formas de vida, e isso está gerando uma grande doença desse planeta, né, pensando aqui em saúde. A gente está entrando num grande desequilíbrio desse organismo vivo que é a Terra, e também da gente, já que a gente faz parte dele, né? Dessa ideia macro, eu vou bem para uma ideia micro, que é da aula na FRJ hoje. Acho que muita gente aqui participa de ambientes acadêmicos e a gente sabe que a depressão, por exemplo, é um tema. Eu tenho muitos alunos mal. A gente está mal, né? Tem alguma coisa que está muito errada na nossa vida, assim. Eu tenho sentido que a gente anda muito mal. Porque as coisas não fazem muito mais sentido, né? Imagina que numa faculdade de arquitetura a gente está pensando em construir edifícios que são responsáveis pelo consumo de 50% da água, do potável do planeta, que consomem montanhas para a gente poder ter pedra, ter cimento, ter ferro. Tudo isso eu preciso destruir montanhas inteiras, criar todo o problema que a gente tem em 12 em Minas, emitir 40% do gás carbônico. E o Ailton Krenak fala muito isso, né? O nosso modo de vida come montanhas, de fato. E a gente, da construção, vamos dizer assim, somos as pessoas que estamos ligadas a literalmente esse consumo das montanhas. E todos nós habitamos dentro de casas que consomem montanhas, né? Então, que sentido dá para uma universidade, para uma faculdade de arquitetura, nesse contexto, né? Onde o nosso próprio trabalho ajuda a destruir o planeta? E eu acho que Floresta Cidade, ele é saúde, porque primeiro ele é um coletivo, e segundo que ele dá algum sentido. É possível nós construirmos cidades verdes, né? A gente pode construir cidades verdes, a gente pode construir casas que nos conectem com o céu, com as estrelas, com a lua, porque os nossos telhados nos desconectam. A gente pode construir, ao invés de paredes, como a gente tem aqui, eu gosto do Niemeyer, não tem nada específico contra ele, apesar de achar que alguns projetos são legais, eu não sei tanto. Tem um modo de construir aqui que ele é de um tempo que não cabe mais. Talvez se a gente tivesse um espaço mais aberto, onde as nossas paredes, ao invés de branco, fossem floresta, paredes vivas, paisagens feitas por multiespécies, não só nós homens que precisamos desenhar os espaços, mas de repente as árvores, os fungos, os pássaros, desenham conosco, né? Talvez esse nosso vício pela pavimentação, a gente é completamente viciado em pavimentar, certo? Pudesse não existir e a gente pudesse ter solos muito mais permeáveis e talvez a gente se conectasse muito mais com a terra, assim, porque as raízes, a gente sabe, são uma grande network das árvores. E talvez os nossos pés pudessem se conectar com essa net das árvores. Então, é todo um modo de vida diário, de ser e viver, que a cidade produz, que talvez a gente possa repensar. E essa ideia, essa suposta ideia de uma outra possibilidade futura é o que traz a saúde do Floresta. É que traz algum sentido, é o que traz uma alegria para o Floresta. Hoje nós somos 40 estudantes, eu de professora, e diversos territórios de ação. A gente tem floresta indígena, que trabalha com a Maracanã, os Tupinambás de Olivença, do sul da Bahia, que agora estão à frente da chegada do mundo do Tupinambá. Trabalhamos com os Baniwa, né, lá no Alto Rio Negro, isso só frente indígena. Aí a gente tem a Floresta Maré, que trabalha com a Casa de Resistência Lésbica da Maré, que já está também em parceria. A gente está lá, junto da favela, tentando pensar uma favela mais verde. E a gente tem também a Floresta Gamboa, que está com essa turma que
iniciou alguns cortejos, e com a Companhia de Mistérios e Novidades, a gente vem aprendendo a fazer, pensar a cidade de uma outra maneira, e, sobretudo, a ser floresta. Que esse é o pulo do gato. Não é que nós, urbanistas, paisagistas e arquitetos verdes, vamos encher a cidade de árvore, como os europeus estão fazendo, né? Agora todas as capitais querem ser a mais arborizada. Paris, tem várias corridas para isso agora. Mas talvez a gente precise ir mais longe, a gente precisa criar um modo de vida conectado à Mata Atlântica, né? Reconectar com o bioma, sentir que a gente é parte disso, de fato ser floresta. E eu acho que a saúde vem disso. Vem de a gente se animar de novo, vem de a gente não se sentir sozinho, vem de a gente praticar coisas que façam sentido. E vem de ocupar a rua dessa outra maneira, né? De ocupar a rua encantando a rua. Literalmente, né? Porque o espaço também é energia, não é só físico. Não que a faculdade de arquitetura e urbanismo esteja pensando nesses termos, mas a gente está começando a pensar nesse caminho. Né? E para isso a gente precisa ter um corpo floresta para poder desenhar uma cidade floresta. Né? Então, basicamente, isso que a gente faz. A gente tem um trabalho, não sei se quando eu vou conseguir mostrar para vocês, acho que não vou conseguir, pela visão tecnológica que saiu aqui. Não consegue passar aí? Esse sim, mas eu queria passar o vídeo lá do Floresta, mas fica para uma próxima, não precisamos falar tudo hoje. Aqui, tem que desligar isso aqui, eu acho que não reverberar esse áudio. Não sei como faremos. Desliga o microfone. O microfone do vídeo. Não, tem que desligar o outro. Tem que desligar o microfone. Como a gente fez com o Fábio, tem que ser do mesmo jeito. Tem que ser só o som. Tem que desligar ele. Se desligar só o microfone do ritmo. Tá? Isso é que ainda tarde.
e ele é um cordeiro. Então, ele já... Liguei. O áudio dela tá aqui. Essa trajetória que combina, como o Cezinha estava explicando, né, do contra-college, que é quase um contra-forma. E aí a gente tem uma aproximação, né, quando a Yazana fala de você formar arquitetos para a desforma, né? Então a gente está no período de pensar desformas, contra-college, e fortalecer as relações de convivialidade, coletivização. Eu acho que essa potência. Isso, né, é também reconfigurar uma dimensão ecológica, ética e estética juntas, não separadas. Mas, depois, para você, quer continuar falando um pouco Deixa, vai falando que eu vou tentar colocar. A ideia também, dentro do curso de arte contemporânea, tudo se fala muito de arte pública. E a gente teve ontem com a Ângela aqui, as cirandas. Vocês notam que os cantos que estão ali são cantos, né, que atravessam religiosidade. Não é de uma específica. Esse cortejo último, a gente entrou, né, lá na igreja, tem esse símbolo, que é o símbolo da cultura da paz, que é um símbolo ancestral também, com 3 círculos vermelhos. E aí, encontrado com um artista que ele vai percorrer isso, esses 3 círculos também nos interessam como comunidade tripartite. Ele pode representar conhecimento, beleza, verdade. Ele pode representar passado, presente e futuro. Ele pode representar, né, ciências, artes e espiritualidade. Então, a gente está recuperando essa, digamos assim, seria possível pensar uma formação humana, recuperando essas unidades tripartites, e não a fragmentação, conforme o Fábio. E eu acho que chega a isso. Chega a isso dando um checkmate com o Parabolé. Você veste, você é e dança. Então, nesse momento, eu acho muito instigante essas confluências que estão nos aproximando, nos integrando, como o Museu da Manhã. Outro simbolismo que envolve de sair da Praça Mauá, quem não conhece, né, padrão do Mauá, todo o progresso desenvolvido, né, e chegar no cortejo da Praça da Harmonia. Talvez esse simbolismo urbano, né, é muito interessante. Nós estamos procurando uma recuperação de harmonizações. Agora, você chegou aí. Vai ter que desligar. Não precisa ter som. Acho que a gente pode só ver que está bom também. Essa é a sala lá no fundão que Floresta trabalha, e essa é uma aula de arquitetura. Parece bem pouco uma aula de arquitetura. Tem uma inspiração muito grande na Lígia Clark e também em outros artistas. O Hélio também sempre foi muito importante, e também outras matrizes, né? Aprendemos muito com a cultura afro-ameríndia do Brasil. E a gente tem ativado o corpo, né? Primeiro acordando o que a Célia Chakriabá está falando, que é parte da Terra, um corpo terra. Que de nós é terra, é o próprio corpo. O corpo e o território não se separam, é uma continuidade. Esse é um laboratório onde a gente faz uma sequência de trabalhos com oficinas sensoriais, que chama Habitar Água, Habitar Terra, Habitar Fogo e Habitar Água. E depois de uma sequência de oficinas, a gente começa a desenvolver espaços inspirados nos elementos, a partir dos elementos. Então, repensar também a arquitetura menos pela forma, mas mais pelos elementos. Esse é o Habitar. E é muito bonito o processo, porque a gente vai ganhando um corpo ao longo do período, a gente vai mudando a nossa relação com a terra, a nossa própria relação com o sentir, vai ativando mesmo, né? Essa é uma Habitar, tem uma proposta, essas bolhas, né?
esse outro com árvores, e esse outro com uma torre que você subia. Aí cada um vai imaginando mundos, outros mundos possíveis, mundos poéticos, mais conectados com o corpo, com a terra, e com esse sentido de um habitat que produz alegria, né, e saúde. E eu acho bem importante a gente poder mudar o que é sala de aula, né? O que faz sentido dentro de uma sala de aula. Isso muda muito a maneira que a gente aprende, volta a ter vontade de ir para a aula, a gente chega sorrindo, não quer perder a aula, porque a universidade virou um lugar de obrigação, sofrimento, assim. E a gente poder voltar e estar junto, perder essa hierarquia professor-aluno também, quando a gente está descalço, em roda na sala, não tem isso. Tem gente junto, não tem nada, tem só gente junto. Né? E aí a gente, a partir desse coletivo, porque esse é um dispositivo que começa com o tema da participação, e aí ele liga muito a Web e a Lígia, como que a gente pode de fato estar junto, né? Porque participação não é necessariamente estar em roda, mas participação é a gente conseguir se encontrar, e para se encontrar a gente precisa se desviar de si mesmo. Então essa disponibilidade efetiva para o encontro é preciso talvez que a gente desfaça as hierarquias. E desfazer a hierarquia não é muito difícil, né? Mas essas pequenas coisas, tipo tirar o sapato, estar numa roda e levantar o braço, né? Começa a desfazer isso de uma maneira mágica, como num cortejo na cidade. Não importa quem é quem, importa que a gente está junto cantando, salvando a terra de alguma maneira, seja sendo Nossa Senhora da Saúde, sendo Nanã, aquele cortejo que apresentava várias frentes, né? Um pouco isso. Obrigado. São 9h30. Eu vou fazer um convite para a Jéssica. A Jéssica tem pesquisado sobre a noção do caminhando. E quando a gente acompanha o cortejo, muda uma perspectiva que já tinha iniciado com o Hélio Zica e com a Lígia Klein. A obra de arte não está fora. Então, vocês viram um detalhe de um cortejo. Uma coisa é você estar sentado aqui, outra coisa é você estar andando, cantando. Você se torna parte de um corpo de múltiplos corpos. Essa conceituação a gente tem que desenvolver. Quando nos tornamos parte do corpo de múltiplos corpos? E sistemicamente a gente se amplia para a noção planetária, que é um corpo, um super-organismo. Mas eu vou passar para a Jéssica, que é a parte de pesquisa dela, também a partir do caminhando. Bom, bom dia a todo mundo. Sou Jéssica Kluber, sou diretora do Instituto, chamado Instituto MESA, que trabalha essa ideia de MESA como metáfora, de juntar arte e sociedade. E também sou professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Estudos Contemporâneos das Artes da UF. Recentemente, realizando pesquisa entre os cruzamentos entre a arte, química e pedagogia. E mais recentemente, olhando um pouco essa noção de uma obra de Richard chamada Caminhando, mas especificamente pensando em caminhar como um ato político, como um ato de saúde, um ato da arte, um ato de ecologia, da cidade. Pegando um pouco do que Exana estava fazendo, estava lembrando aqui, tem um filme do diretor cineasta Pedro Mendonça Filho. Ele foi o diretor de vários filmes, como Surrudor, Aquários, vários outros filmes muito bacanas. E um dos filmes mais recentes chamado Retratos Fantásticos, que é um retrato do Recife, onde ele cresceu, especificamente olhando as mudanças na cidade, onde Chile, quando ele estava crescendo, os cinemas locais, os pais que compravam, assistindo ao cinema. Agora tem prédios grandes, enormes, não tem mais, várias questões que é muito, muito lindo esse filme. Mas no final do filme, tem um parte que ele está pegando um Uber.
A câmera fica como se fosse um espelho retrovisor olhando ele, mas o que está atrás dele? O que está atrás dele? Vejo passeando em Recife. É farmácia, depois farmácia, depois farmácia, depois farmácia, depois farmácia. Como se fosse uma cena atrás que só fica de farmácia. Então ele está andando da rua e tem essa cena. É uma coisa muito forte, porque a gente sabe muito bem, andando na cidade, como está muitos farmácias, muitos prédios desse tipo. Então, de que maneira a gente pode quebrar isso? E, de alguma forma, essa noção de quebrar isso é pelo ato de caminhar. Porque o ato de caminhar é andando, a gente vai caminhar na cidade, a gente vai mobilizar o direito, mobilizar nosso próprio corpo. Então, isso é uma coisa muito, muito forte. Tem uma psiquiatra catalã, espanhol, chamada François Tosquelles, independente da ajudasse, que é muito interessante, que foi um dos pioneiros do trabalho da psicoterapia funcional, que era realmente quebrar essa noção de uma instituição manicômio, mas não necessariamente através, claro que tem uma vez antimanicomial, mas uma lado realmente pensar que nosso trabalho é também curar a instituição. Então, a gente vai trabalhar com esse paciente, mas a gente tem que curar a instituição dela. É uma coisa coletiva. Então, não dá para simplesmente focar no ponto, tem que realmente ter uma ponte multifocal, plural, para tentar pensar como isso pode ser refeito, repensado, regenerado. Que a gente vai pensar muito na instituição floresta, que tem um pensamento ecológico, sistêmico, que vai pensar isso de outra forma. E ele fala também das teorias que não são de caminhar, das metáforas do espelho, mas como se fosse de juntar essas potências de lutar contra a alienação. Então, é como se fosse as duas pernas são Marx e Freud. Então, você vai lutar contra essa dinâmica de alienação pelo ato de caminhar. E tem também a questão muito lúdica que vem muito dentro do contexto digital também, porque ela faz um papel, uma fita de Neves em papel, que fita de Neves que, para quem não sabe, parece uma superfície no nariz que tem dois lados, mas na verdade só tem um. Então, eu tentava muito potente para pensar alguma coisa que junta, alguma coisa que mobiliza, alguma coisa que atravessa. Isso fica muito dentro do ato do cortejo também, porque você está saindo da instituição, saindo de quatro paredes, lá para a rua, como se fosse rua, representa uma espécie de cura, andando pela rua, especificamente coletivamente também, traz uma potência muito forte. Então, eu acho que essas dinâmicas que Lígia sempre tem aquele cartaz, o que não floresce é visão política. Então, isso a dimensão é isso. Eu acho que pensando em reapropriar nossa arte do caminhar, nossa arte do caminhar na cidade é mais ainda coletivamente. É não somente fundamental para a nossa saúde, é fundamental para a sobrevivência do nosso planeta. De transformar nossas cidades de uma outra maneira. A gente não vai virar uma cidade de farmácia. A gente está cidade floresta, cidade. Obrigado, Jéssica. Já que a gente está nessa roda, com pessoas tão especiais, temos Sabina Simão, que concluiu aqui brilhantemente o mestrado com a gente, com o Valmeri também, e o trabalho dela se conclui como um manifesto fitopânico. Temos a Cláudia Conquer, que vai estar na roda seguinte, temos Ângela Barros, que também está nessa mobilização das cirandas do Sul, e o Túlio. Tem um dado e inspirou muito nesse participar, uma coisa é falar sobre, participar dos cortejos.
né? Com aquela bandeira e tudo. Então ele vai te envolvendo numa relação que você não está distante, você é rápido. Isso muda a nossa relação científica, porque a produção científica e crítica pede afastamento. Eu preciso fazer um pensamento crítico pelo afastamento. Só isso já é complexo. Mas eu queria, já que a gente está na questão da saúde, a Silvia Cusicani, ela tem um trabalho que faz referência a 2 ordens de sabedoria, dos Ainaras. Uma que é focada no intelecto e outra que é focada no coração. E ela fala que o coração não é uma bomba. O coração, vocês pensarem que a gente oxigena e o coração distribui o oxigênio ao sangue, circula, mas ela vai mais adiante. Mas o coração também é o fígado. O coração é o pulmão. Mas ela vai mais adiante. O coração é o joelho. Ela vai mais adiante. O coração é o caminhar. E ela vai mais adiante. O coração é dançar. Então, esse estado regenerante é recuperar, e vocês falaram muito isso, uma comunhão de corpos, né? Pela arte. E aí, essa arte tem essa dimensão do sensorial, do institucional. E ela é política. Ela implica reocupar com vitalidade, necessidade vital, os espaços que estão asfaltados. Os espaços que estão para o uso dos carros. E nós, como grades, para nos proteger daquilo que a gente criou de desigualdade social. Só vou parar por aqui, porque se Sabrina quiser oferecer alguma coisa das suas intuições finais sobre o manifesto do Planto, que integra uma saúde planetária e a questão da gota d'água. Ela foi inesperada, ela foi pega de surpresa. Sou entrada aqui. Eu estava com muita saudade de vocês e resolvi aparecer aqui dentro de Maricá. Bom, muitas ideias reverberaram. A gente não vai sair desse mundo. Eu sou da Catalunha, né? Quando o Maricá fez 10 anos, eu fiz um mestrado. O meu orientador foi e é e será Ieda Vergara, para mim é um mestre, né? E eu acho que o mestrado aqui, para mim, foi uma forma de escutar muito, muito boa para mim. Foi uma forma para eu parar de escutar coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Isso foi muito vivo para mim. Bom, do projeto de mestrado, eu concluí com uma ideia, com uma aproximação que para mim foi muito sincera. É a aproximação da água e como que a água atravessou a minha memória ativa. Porque eu venho de uma região dos países do norte muito seca, no sudeste da Espanha, que ela secou mais ainda pela valência humana. Hoje é o maior deserto do mundo, né? E eu me deparo com a riqueza natural do Brasil, a abundância da água. Eu fico pensando nesses 2 tempos, marcos temporais, marcos espaciais, e o que está acontecendo no meio, né? E me deparo que o ser humano, na verdade, ele se treinou para querer tudo para si. Ele foi treinado para pensar no seu benefício individual. E o que uma gota de água ensina é que uma gota d'água nunca está sozinha no mundo. Ela sempre está acompanhada de outras gotas e de outros seres que ela atravessa, que outros seres são atravessados por elas e de forma infinita, de forma muito. Então, hoje, toda a minha pesquisa se baseia nessa gota d'água, que ela é invisível, ela está entre nós, mas que silenciosamente ela está nos sussurrando constantemente poéticas, gritantes, sobre como a gente lida com a deriva ambiental planetária. Eu só queria fazer um pensamento muito breve aqui, não quero tomar muito tempo, mas a ideia da respiração, tudo que a gente faz, é uma ideia muito simples, ao mesmo tempo muito importante a gente parar para pensar, inclusive com o Yoga, né?
que a respiração é uma troca no mundo muito profunda. Então, a gente inspira, a gente vai respirar. Então, a gente está expirando no mundo, quando a gente vai inspirar de novo, seja positivo ou negativo, né? Então, eu convido todos vocês a parar, respirar, expirar e para pensar que essa respiração, na verdade, é isso, é uma troca com o mundo. E é importante agora estar juntos para a gente parar para pensar o que a gente dá para o mundo, o que a gente inspira. Obrigada pela oportunidade da palavra. Volta ao Cezinha, né? Porque a Cezinha faz a cambalhota e puxa para a yoga. E o que me chamou muito a atenção nesse laboratório da reforma é que ele tem devolver a terra. É de uma intuição profunda que cabe a todos nós, e na respiração você só recebe se você devolver. Senão você não consegue, você só recebe e aí tem que fazer a receber de novo. Então, essa singularidade. Já que você está aqui, Ângela também tem esse trabalho que está fazendo um trabalho missionário de coletar grupos dos saberes originais, dos saberes ancestrais na América Latina e nas suas relações que são indissociáveis entre arte e ciência. E a gente já vai, né, para o próximo fórum. Você quer comentar um pouquinho que você teve ontem na vai ver esse espaço. Oiga, bueno, vamos a estar aquí entre los mismos. Las coincidencias que realmente me encantan. Sabía por Guillermo que podía suceder, pero siempre la sorpresa de la alegría del encuentro de las personas que sincrónicamente estamos en distintos lugares, haciendo cosas que nos conectan y que esos hilos invisibles tienen que ver con ese cuerpo cósmico. Ese cuerpo cósmico que estamos despertando en nosotros mismos y que nos van conectando, aunque no nos veamos físicamente, pero nos da mucha alegría después vernos físicamente. Muchas coincidencias con lo que es esta vida. Estoy grabando para después pedir ayuda y me traduzca también y poder compartir con otras personas, porque nosotros hemos ido creando un espacio de encuentro que se llama Ciudadanas del Sur, con personas que conectan cuerpo, arte, salud, saberes ancestrales y contemporáneos, porque entendemos que en el tiempo de estos saberes no hay solo pasado, hay un permanente presente y un pasado. Está unido, está construido, por eso los cuerpos como lo que somos, estamos en distintos lugares conectados con una concepción que reivindica a la naturaleza en nosotros también. No hay separación. Entonces es maravilloso saber que estamos investigando, que estamos haciendo cosas en distintas universidades, que no nos ha sido fácil darle protagonismo a estas narrativas en el campo de la salud. No fue fácil, y fue un trabajo largo, y que en el caso de la Universidad de Arte también lo estamos haciendo. Pero voy a seguir escuchando todo el video porque me encantó todo lo que estamos ahora. Graças. Mas o que admiro são as sinergias que estão ocorrendo. São sinergias de uma época. E são muito aceleradas. Sabina, bem-vinda. Você chega com toda a inquietação. E a Carla aqui também, que a gente vai estar conduzindo. Eu e a Carla somos acompanhantes de um fórum que tem 4 anos, começou na pandemia de Covid, que é uma luta, uma rede unida, um fórum pertencente à vida, lutando o reconhecimento da medicina, das ciências e de plural, porque cada aldeia tem a sua diferença, né, nas suas cosmogonias, como também nas suas ciências. A gente está caminhando para a nossa conclusão no tempo e o responsável por todas essas conexões e desejos de futuro, não, responsável, desejo de futuro, porque se eu falei para tudo, quando ele comentou assim, eu quero investir
né, uma possibilidade de a gente criar, talvez até, né, um programa, não sei que forma, né, de arte coletiva. Porque ele é o diretor do Instituto de Saúde Coletiva, que lá na frente já tem a saúde coletiva, que é contra a farmácia, Jéssica, é contra o hospital, é contra esse capitalismo, né, farmacêutico. Então, eu acho que a gente vai concluindo, né, tá de uma forma assim, sempre que eu digo inacabada, porque eu desejo de adquirir mais, e ouvindo quem puder, né, ficar para dar essa ideia, a gente ter o Fórum Povos. Antes de passar por tudo, Yazana, Cezinha, tem alguma palavra mais? Túlio. Bom, gente, primeiro quero agradecer o Guilherme, está promovendo e mobilizando, a gente sempre nos mobilizando para trazer arte, discutir arte. E eu aprendi com o Spinoza, eu tenho uma convivência já de muito tempo com a Jéssica e o Guilherme, que sabe que eu tenho uma... Eu sempre me recorro ao Spinoza quando a gente está nessas discussões, e o Spinoza vai dizer que uma coisa que para mim é cada vez mais verdade, que nós nos produzimos, que o mundo se produz a partir dos encontros, né? Então, a partir dos encontros, o encontro é grande dispositivo de potência. E o encontro é capaz de nos proporcionar potência e criar coisas novas, né? Inclusive, foi a partir daí que nós conseguimos organizar esse sexta reunião da RACS, porque nós começamos a organizar, foi uma ousadia, tinha recurso nenhum, e a gente foi tentar recursos junto às agências de fomento, e não conseguimos também, porque as agências de fomento têm problemas, e aí o que nós vamos fazer? Vamos apostar nos encontros, porque na medida que as pessoas se encontrarem, algo vai acontecer. E a nossa riqueza está nos próprios encontros. Então, vocês podem ver, não tem nenhum banner falando da sexta reunião da RACS. O nosso visual não está trabalhado. Simplesmente não tinha grana para cortar, mas os encontros estão belíssimos, né? Ontem eu fiquei em rodas o dia inteiro, as rodas estão muito legais, as pessoas estão conversando, colocando suas experiências. Então, o que nós estamos proporcionando no encontro é não só uma troca de experiência e conhecimento, mas nós estamos fortalecendo vínculos, construindo esperança, operando uma solidariedade, a soma de solidariedade é uma grande força. Então, apostar nos encontros, eu acho que foi uma coisa bem interessante, uma boa saída. Uma receita para fazer encontros sem grana. Mas e essa conversa, a arte, ela sempre enriquece o nosso ambiente. Né? Eu venho de uma área, que a princípio é uma área dura de ciência, que é a saúde coletiva, mas a gente vem já há alguns anos, inclusive constituindo até um grupo, uma vez, com discussões sistemáticas sobre arte e saúde. Dessa dobra, fizemos reuniões periódicas, orientação de alunos e tal. E foi a partir daí que a gente veio trabalhando algumas coisas até com subsídio do próprio Spinoza, a ideia de arte criativa, a partir de liberdade, trabalhando a ideia de liberdade servidão. Por exemplo, isso é uma coisa, foi um dispositivo muito interessante para nós conversarmos, né, sobre as nossas próprias criações. Porque Spinoza vai tratar a liberdade não como livre-arbítrio, eu poder escolher se estou aqui ou lá fora, mas liberdade como a produção de si mesmo, né? A realização de sua própria natureza. Até é muito difícil alcançar esse estágio na sociedade que nós vivemos, mas nos inspira, né, a pensar que o ato criativo só consigo criar se eu estiver produzindo a mim mesmo, a minha própria natureza, algo que vem de dentro de mim, da minha existência. Essa ideia de liberdade é muito forte, né? E ela vai proporcionar a criação e nos coloca à frente aquilo que nós vivemos todos os dias, que é a servidão. A servidão da moral, a servidão da ciência, a servidão do capitalístico, né?
a servidão desse urbano opressor que a gente vive, como você muito bem falou, e a própria arte também pode estar capturada por essa servidão. Então a gente começa a refletir sobre essas questões todas, né? E quando nós nos juntamos, a gente vê o quanto que a gente pode, juntos, estar tentando superar as dificuldades que a gente tem. Mas, e por último, né, uma coisa bastante interessante, porque quando você trouxe a ideia de floresta, né, e como nós podemos substituir floresta nesse ambiente urbano, isso é um grande desafio, mas muito interessante, né? Porque essa ideia, quando eu venho discutir, por exemplo, a ideia de corpo, né, Spinoza, corpo como potência, não essa massa biológica, mas como potência, e eu tenho me relacionado academicamente com um indígena, que é o João Paulo Barreto, é um indígena tucano, antropólogo, e escreveu uma tese, foi premiada, inclusive, e nessa tese ele vai trazer, eu acho que hoje ele é o maior intérprete do pensamento do povo do Alto Rio Negro, do Alto Amazonas, do povo tucano, pelo menos nas questões de saúde. Então ele vai trazer, a obra dele é a ideia de corpo do povo do Alto Rio Negro e o cuidado da saúde, essas questões que ele vai discutir. E ele traz o conceito de corpo, a ideia de corpo, nos povos do Alto Rio Negro, o corpo como a síntese de 7 elementos da natureza. O corpo é ar, água, terra, montanha, luz, fogo, próprio humano. O corpo é a síntese desses elementos, né? E a partir daí eu vim discutindo, quer dizer, para eles o corpo é uma unidade cósmica. É corpo-natureza, né? Não é um corpo estar na natureza, o corpo ele é natureza, ele é isso. Então, se você destrói uma montanha, se você corta uma árvore, dói na carne deles, né? Dói na carne, ele sente assim, o seu mundo está desabando, né? Então, essa ideia de que nós somos natureza, que nós perdemos acertos, e por isso a natureza deve ser destruída, porque se eu não sou natureza, ela pode ser destruída e que eu estou salvo, né? E a gente está vendo que não é absolutamente nada disso. Só a destruição da natureza está levando a destruição da própria humanidade, como a gente está vendo a pandemia, com a grande tragédia que tem esse fundamento. Então, eu acho que essas questões todas, a arte pode, ela tem formas de expressão que pegam diretamente nos afetos do corpo afetivo, do corpo sensível. E isso reside a grande potência, né? Spinoza fala isso para a gente. O que vai dizer que o corpo é potência? Ele está pensando o corpo como um corpo afetivo. Esse corpo que se constitui, né, no sensível, mas que ele tem uma grande capacidade de produzir mundo, né? Eu acho que a arte fala a esse corpo diretamente. Ela não passa pelo filtro da razão, né? Ela fala direto a esse corpo sensível, que é o corpo potência do qual nós vamos falar. Então, quer dizer, essa dobra de arte e saúde coletiva é uma coisa assim que a gente tem tentado pegar com muita força dentro das nossas limitações, mas eu acho que esse encontro, ele nós temos que, além da semente, jogar água, regar, cuidar, para que isso vire uma floresta entre nós, né? É isso aí, gente. Obrigado, viu, Guilherme, Jéssica, por proporcionar esses momentos. Obrigado, porque dá vontade de começar tudo de novo agora, né? Mais de 2 horas para a gente falar. Só lembrando, quando eu vejo cortejo, quando eu vivo cortejo, quando eu vivo um acontecimento artístico, eu vejo através de Spinoza. Spinoza tem essa expressão, corpo de múltiplos corpos. Cada um de nós tem vários corpos internos. E outra divisão de Spinoza é a questão do afeto. Afeto é aquilo que gera potência de gerar, agir. Então, isso é para curar as instituições como organismo de múltiplos corpos.
É totalmente spinoziano essa visão ética de gerar potência de agir. Eu fico pensando aqui, depois mais de 2 horas para a gente atualizar e pensar o corpo, seja para além de Marx, para além de Freud, mas essa dimensão espinosa para a nossa época, tudo caminhar com potência de agir. Paulo Cano, ele é fascinante porque ele gera essa expressão de corpo simples. Eu poderia dizer, um corpo de multifoco de solidariedade, porque se o coração emite o sangue, ele emite uma oxigenação em solidariedade, todos os órgãos atuam para a sua unidade. Então, a solidariedade começa dentro do nosso corpo. A gente tem que repensar esse sentido, mas do planeta, devido a esses veículos de solidariedade. O respirar ativa a solidariedade, o externo, o oxigênio, e o sangue que circula, que é ferro e costa. Então, eu vou parar por aqui. Eu estou preocupado muito com o tempo nessa rodada de congresso. Tá? Eu estou aprendendo, ontem a Dani estava lá, eu perdi o controle, porque atrasou 40 minutos. Cara, aqui você quer iniciar alguma síntese para convidar as pessoas para a próxima? Não, só queria fazer um convite, porque no 7 de setembro a gente vai ter a Parada 7, um evento que é o 3º ano que a gente está promovendo, e que aí vocês vão poder ter um cortejo, vários artistas, um corpo coletivo, tudo isso na prática. Vai ser um cortejo que sai da Justiça Federal, ali do Centro Cultural da Justiça Federal da Cinelândia, e vai até a Praça Tiradentes, que tem lá do lado do Centro de Si. A concentração começa às 2 e sai às 3h30, mais ou menos. Oi, pessoal. O que eu tenho aqui para compartilhar é que nós vamos continuar essa conversa de certa forma na próxima roda. Não sei nem se o link vai continuar o mesmo, acho que não. O link vai ser o outro, talvez você. Acho que também não tem ninguém aqui lá presente. Eu acho que pensar essa questão da política-epistêmica, né? Da vida e as conexões necessárias aí para a gente, de uma certa forma, sustentar o céu e enraizar no planeta. É isso. Eu acho que teve a sinergia que aconteceu agora. O Cezinho, e eu fiz parte também, mas o Cezinho e o Evandro Salles, eles constituíram, foi 2 anos atrás, a primeira Parada 7. Essa Parada 7 é contrapondo a paradas militares. Né? E aí saiu do Centro Cultural da Justiça Federal, foi em cortejos, foram coletivamente caminhando até o Santiago de Si. Agora vai ser o 2º ano, não, o 3º ano, ano passado teve, e culmina, eu travessei para os estudantes, culmina com uma exposição. Mas aí, no último encontro, eu pensei assim, são 3 poderes que estão nas paradas militares. Essa parada é a parada dos 7 sentidos. Aí você acabou de falar do Spinoza, dos 7... Estou falando do João Paulo Barreiro. Dos 7 elementos da natureza. O corpo é a síntese dos 7 elementos. Então, essa parada 7 tem mais qualquer. E tem uma imagem que eu queria botar aqui, e é uma chamada para a gente divulgar, na ajuda daqui, chamando os estudantes de arte, mas também outros estudantes e quem estiver interessado para experimentar um caminhar coletivo. É essa a diferença. Porque a gente sabe do carnaval, ok? Mas o cortejo tem essa dimensão também transtemporal, que é carnaval também. Só que não é aquele carnaval, é com uma motivação que vai ser a celebração de um levante, né? O levante ambiental, a causa ambiental, a gente tem que adotar como causa prioritária para a gente, que é o nosso corpo coletivo, o nosso corpo para salvar a nossa vida. Certo? Conseguiu localizar? E a gente vai Ai. Vamos lá.
Consegui achar esse vídeo. Eu me acho. Não tô conseguindo. Sério que você vai Aí mesmo, internet. Então, deixa, eu acho que a gente. Tudo bem. Tem um link, um grupo, a gente pode depois encaminhar para tudo para a reitoria. A gente está começando a divulgação para você vários vídeos daí embora. Então, eu queria agradecer todos, né? E a gente então vai ter um intervalo e a gente vai voltar. Essa ideia é fora pode.